Segundo Crônicas, capítulo 19. O profeta Jeú repreende Josafá. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente profeta Jehu ben Hanani, Jeú filho de Hanani, saiu ao seu encontro e o admoestou dizendo: Devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens de idolatria, os postes ídolos da terra, e dispuseste teu coração para sinceramente buscar a Deus. O rei lidera a obra reformadora. Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Beceba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados. Estabeleceu juízes na terra para todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, e recomendou aos juízes: Vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos, mas em nome do Senhor, Yahvé, que está convosco, observando o vosso proceder, quando pronunciais uma sentença. Que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. Além disso, logo depois de retornar a Jerusalém, o rei Josafá nomeou na cidade alguns sacerdotes, levitas e chefes de famílias israelitas para julgarem questões referentes à Torá, lei de Yahvé, bem como mediarem e resolverem as controvérsias e causas civis entre os cidadãos. E lhe ordenou: Desempenhareis tais obrigações sob o temor de Yahvé, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Seja, portanto, qual for o processo que apresentarem diante de vós, vossos irmãos residentes em suas cidades, questão de derramamento de sangue e homicídio, ou mesmo questionamentos quanto à interpretação e aplicação da Torá, lei, seus mandamentos, decretos, ou ainda as ordenanças, adverti-os severamente, para que eles não se tornem culpados diante de Yahvé, e sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Mantendo os cidadãos devidamente informados sobre estes estatutos, não sereis culpados pelos erros do povo. Tereis o sumo sacerdote Amarias, para vos presidir no tocante a todos os assuntos de Yahvé, o Senhor, e Zebadiahu ben Ismael, Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, para orientá-los e decidir sobre todos os assuntos e negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei, pois, com nobreza e coragem, e que Yahvé, o Senhor, seja com os que são leais e honestos. Segundo Crônicas, capítulo 20. Deus concede vitórias a Josafá. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Yahvé, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: Ó Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão
há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não é desta descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe e os habitantes do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitante de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé, e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor, e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamento, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar.
No quarto dia, eles se reuniram no vale Behará, bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, Behará ou Beraca. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e se dirigiram à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. O final do império de Josafá. Josafá tinha 35 anos de idade quando foi proclamado rei de Judá. Ele exerceu seu governo em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuvá Bat-Shihir, Azuba, filha de Sili. Como Asa, seu pai, havia procedido antes dele, Josafá agiu de modo aprovado pelo Senhor Deus. Entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Todas as demais realizações do rei Josafá, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que faz parte do livro da história dos reis de Israel. Depois desse acontecimento, Josafá, rei de Judá, se tornou aliado de Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de iniquidades e maldades. Eles fizeram um acordo para construir navios que fossem até Tarsis, na Espanha. Os tais navios, capazes de vencer grandes mares, foram construídos em Ezion-Geber. Entretanto, Eliezer, ben Dodaval, de Marechá, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra o rei Josafá, dizendo: Eis que Yahvé, o Senhor, destruiu as tuas obras, porque te aliaste a Acasias. E os navios se despedaçaram, naufragaram a caminho de Tarsis, e aquele tratado comercial jamais pôde ser concluído. Segundo Crônicas, capítulo 21. Morre Josafá, e Jeorão torna-se rei. Repousou Josafá com seus antepassados e foi sepultado junto aos reis da cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, foi proclamado rei em seu lugar. Os irmãos de Jeorão, filho de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Judá, isto é, de todo o Israel. Seu pai deu-lhes muitos presentes de ouro, prata e objetos de valor, até cidades fortificadas em Judá. Porém o reino concedeu a Jeorão, por ser o primogênito, seu filho mais velho. Assim, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se armado e fortalecido, matou todos seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando deu início ao seu reinado e governou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho do rei de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante de Yahvé, o Senhor. Porém o Senhor decidiu não destruir a dinastia de Davi, e isso por causa da aliança que havia estabelecido com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Pelo que Jeorão passou diante com todos os seus chefes de todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Deste modo se revoltou Edom com o objetivo de livrar-se do governo de Judá até os nossos dias. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libná contra Jeorão, porquanto este abandonara Yahvé, o Senhor Deus de seus pais. Ele chegou ao ponto de mandar construir altares idólatras nas colinas de Judá, conduzindo o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se do caminho.
Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias nestes termos: Assim diz Yahvé, o seu Deus de Davi, teu antepassado. Assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: Por que não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas preferiste o caminho dos reis de Israel e levaste Judá e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe? E também mataste teus próprios irmãos, da família de teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Portanto, Yahvé, o Senhor, mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. E terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no ventre, que irá crescer e piorar até que teus intestinos vazem do corpo. Então o Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes que habitam próximos aos etíopes contra Jeorão. Estes atacaram Judá e, saqueando-a, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho restou, senão Acasias, o mais novo. Depois de todos estes acontecimentos, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia. Ao final de 2 anos, saíram-lhe os intestinos devido à gravidade da doença. E Jeorão morreu em meio a terríveis dores e muita agonia. Seu povo não acendeu nenhuma fogueira em sua homenagem, como era tradição, e haviam feito para os seus antepassados. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis.